Aqui, ó. Má vontade. Má vontade gera sombra, a sombra favorece a estagnação conserva o mal entroniza a ociosidade. A ociosidade cria discórdia, a discórdia desperta o orgulho acorda a vaidade atiça a paixão inferior provoca a indisciplina mantém a dureza de coração. A dureza de coração impõe a cegueira espiritual conduz ao abismo da incompreensão. Pela simples má vontade, pode o homem rolar indefinidamente aos precipícios das trevas. E assim, Senhor, mais uma noite em oportunidade para estudarmos. Reunidos em grupos, que os nossos pensamentos possam absorver, mediante a leitura, as informações nobres dos espíritos bem-aventurados e as infirmações nossas de almas doentes, onde nós, por azedumes, por indisciplina, por discórdia, por qualquer atitude menos nobre, nos leva a triste situação de isolamento. Por isso, Senhor, lhe rogamos, mais uma vez, que essas informações moralizadoras contidas no livro Paulo Estevam possam ficar gravadas em nossa mente espiritual, com consequências no nosso corpo físico, para que diante do cenário da vida saibamos compreender, entender e viver o Teu Evangelho no dia a dia. Te agradecemos, Senhor, por tudo, que os nossos lares sejam envolvidos, os nossos irmãos que não comparecem por motivo de problemas esses ou outros, que sejam envolvidos também, seus lares possam ser visitados, as entidades doentes, sofridas, perturbadas ou não, que também possam ser envolvidos, sendo extensivo aos vizinhos também. Muito obrigado, que a noite seja repleta de paz, harmonia e bênção e união entre nós todos. Graças a Deus, que a paz de Jesus seja em nossos corações. E assim seja. Damos por aberta a reunião de estudo da noite de hoje. Graças a Deus. Graças a Deus. Boa noite, Elisa. Boa noite. Boa noite. Boa noite, Jorge. Boa noite. Hoje nós estamos estudando o livro Paulo Estevam, o último capítulo da parte primeira, capítulo 10, né? Onde o Saulo vai cantar uma música. Eu vou para Damasco agora, eu vou, né? E vamos ver o que se sucede durante esse capítulo, né? O estudo de hoje é o livro Paulo Estevam, psicografia de Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito Emmanuel. Nós estamos começando o capítulo 10, no caminho de Damasco. Durante 3 dias, Saulo deixou-se ficar em companhia dos amigos generosos, recordando a noiva inesquecível. Profundamente abatido, procurava remédio para as mágoas íntimas na contemplação da paisagem que Abigail tanto amara. Como triste consolo, ao coração desesperado, buscava inteirar-se das preocupações da morte nos últimos tempos e, de olhos úmidos, ouvia as referências carinhosas de Ruth a tudo que se relacionava com a morta querida. Eu li um livro, talvez vocês já tenham lido, Olhar os Lírios do Campo, né? Tinha o Eugênio, que é o personagem principal do livro, que era muito pobre, conseguiu se
formar em medicina naquela época, um livro muito antigo, acho que da década de 50, 40, não sei. Era algo assim mesmo. Aí ele conseguiu. E tinha uma namorada, ele, né, conheceu uma menina, se apaixonou por ela, namorou ela, só que pintou uma, né, materialmente falando, linda, né? E ele larga que ele amava e casa-se a menina lá, a outra. Bom, aí vem todo o desenrolar do livro e ele se separa. Ele continuou. Boa noite, Lourdes. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Ele continuou ainda com aquele pensamento meio de... Né, foi criado meio humilde, então não conseguiu se colocar onde ele estava. E o cara era o cara mais rico de São Paulo na época, etc. Tal. E separou. Quando ele se separa, ele foi encontrar com o ex-professor dele, que era muito amigo do casal, né, dele e da outra menina, e chega lá, a notícia triste, né? Uma notícia até boa. Ela tinha se engravidado dele, sem ele saber, tinha deixado uma filha, né? E a notícia diz que ela tinha desencarnado havia pouco tempo. E ele, veja bem, o que Saulo está passando aqui é a famosa dor da consciência. Ele começou a olhar as coisas que essa menina deixou, eu não me lembro o nome dela, deixou para ele, né, procurar as informações que ele não teve durante esses anos de afastamento. Perguntava ao Dr. Seixas, que era o ex-professor dele, e aí até que ele descobriu um monte de carta, que ela escreveu para ele, mas não chegou a remeter, né? E ali ele foi se inteirando que aconteceu na ausência dele, do nascimento da criança, etc, etc. Saulo está passando pelo mesmo processo. Isso é um processo realmente de quê? Consciência pesada, né? De culpa, porque não conseguiu, né? De acordo com... cada caso é um caso, o caso do Saulo foi o orgulho, né? A paixão, orgulho, paixão, né? Por uma ideia, por um ideal. Que na conversa aqui com o Zacarias, nós vamos ver isso aqui. Nós vamos compreender o que era o Saulo. Mas nós vamos notar que agora, com esse, olha só, ele vai começar. Ele está no final já do processo. Está começando. Nós falamos do início do processo, ele Sadoc, lá no início do livro, e da Casa do Caminho. Né? O andar do processo, ele conhecia Abigail, ele conhecia Estevão. Ele agora está atacando os cristãos, é o processo, é o andamento do processo. Né? Agora começa o final do processo. E nós vamos ver que neste momento aqui, né, ele vai já começar a, de leve, mudar algumas concepções. E volta atrás, orgulho. Mas pensa o correto. Tá assim, lá e cá. Então, vamos ver que vai ser assim daqui para frente até o famoso encontro, né? Bom, alguém quer comentar? Boa noite, seu Roberto. Boa noite, Consuelo. Boa noite. Eu hoje estou de ouvinte, tá? Que eu estou com uma tosse terrível, expectorando muito, então, para não atrapalhar o estudo, eu estou só de ouvinte hoje, tá? Tá ótimo, senhor. Tá ótimo. Boa noite a todos. Boa noite. Para quem entrou agora, nós começamos o capítulo 10. Nós já lemos um bocado e nós estamos no terceiro ponto desse parágrafo, que começa assim. Acusava a si próprio de não haver chegado mais cedo para arrebatá-la a enfermidade dolorosa. Pensamentos amargos o atormentavam, tomado de angustioso arrependimento. Afinal, com a rigidez das suas paixões, aniquilara todas as possibilidades de ventura. Com o rigorismo da sua perseguição implacável, Estevão encontrara o suplício terrível. Com o orgulho inflexível do coração, atirara com a noiva ao antro indevassável do túmulo. Então, ele já está começando a ter esses pensamentos. Ainda há pouco ele não pensava nada disso.
tá? Ainda não, veja bem, o processo está finalizando, ainda não está no final. Então, esses pensamentos são já clarões naquela mente, tá? São clarões, mas ainda não vai conseguir, esse clarão não vai conseguir mesmo, né, virar a luz, né? Mas vamos lá. Fran, aqui, para você ver, você vê, não, para nós, né, todos, olha a enfermidade nossa, a moral, né, essa enfermidade que a gente sabe que tem, mas muitos não querem ver. A pessoa rígida, só, com a rigidez de suas, né, paixões. Aqui, rigorismo. Muitas pessoas é rigorosas. Orgulho, Isso eu não conheço ninguém. né, do coração. Pois é. Então aqui tem três situações aqui que muitos de nós não enxergamos isso em nós, né? E é o que ele não enxergou. Pois é. Vamos ver o que vai rolar daqui para frente. Muita coisa boa aí, nos chamando a atenção. Isso aí. Então vamos lá. Alguém mais quer falar? Então vamos lá, Benita. Entretanto, não podia esquecer que devido a todas as coincidências penosas, aquele Cristo crucificado, que não pudera compreender. Porque topava em tudo traços do carpinteiro humilde de Nazaré, que seu espírito voluntarioso detestava. Desde a primeira controvérsia da Igreja do Caminho, nunca mais conseguira passar um dia sem encontrá-lo na fisionomia de um transeunte, na admoestação dos amigos, na documentação oficial das suas diligências punitivas, na boca dos míseros prisioneiros. Bom, é o que está falando aqui, né? Desde a primeira, nunca mais conseguiram passar um dia sem encontrar Jesus. Está falando aqui. Nunca mais. Isso vale para qualquer um, né? Nós aqui hoje estamos num processo que nós estamos, já aceitamos. Já estamos melhor que ele nesse ponto aí, né? Digamos assim. Ele está ainda no processo da aceitação. Nós já estamos procurando compreender, para aprender e praticar. A nossa dificuldade está ainda, né? Eu vou falar por mim, né? O meu nível ainda meio rasteiro. Lembrando a pergunta 917 do Livro dos Espíritos, né? Qual o meio de destruir o egoísmo, destruindo o materialismo, mas que está enraizado em nós porque nós estamos mais próximos da origem, nós estamos mais próximos da nossa origem do que o nosso, né, a nossa finalidade. Né? O que é que significa isso? Estar mais próximo da origem. A nossa origem, né, animal. Né? E essa questão aqui, que nós estamos aqui aprendendo, né, aceitamos, agora estamos, né, aprendendo, é que nós estamos fazendo um curso. Tá? Nós estamos, olha só, nós estamos fazendo um curso para nos afastar da nossa origem. Então nós vamos fazendo um curso de, digamos, humanização. Deixarmos de ser totalmente animais. O terceiro andar o térreo do castelo, servir como base para o segundo andar e caminho para o terceiro. Não é influenciar o segundo andar, atrapalhar o segundo andar. Não. Nós estamos aprendendo a ser humanos. É por isso que essa mudança do Saulo, da Maria de Magdala e de outros tantos são impressionantes mesmo. Nós vemos que são espíritos preparados, é lógico. Já chegaram, né? Tiveram suas dificuldades aqui no planeta, que o planeta é pesado, é um planeta difícil, mas na hora que foi cutucado, foi convocado a verdade, aceitaram a verdade e seguiram ela mesmo, sem dificuldades. Né? Chegaram e seguiram. Então nós estamos fazendo um curso de humanização.
É o que nós temos que aprender a ser. É o propósito dessa mudança aí também. Né? Transição planetária, a mesma humanidade, mas de uma forma de pensamento diferente. Depois vem o mundo ditoso. Né? Então, nós vamos sendo avaliados. Agora, isso que deixa a gente triste em pensar nisso, se nós estamos fazendo um curso de humanização, como será o curso, e estamos com essa dificuldade toda, muita dificuldade, né? Como será o curso da angelitude, hein? Melhor deixar até esse assunto, né, que nós não vamos sair disso aqui mesmo. Nós temos que ficar nisso aí. Aprender a ser humanos. É triste falar uma coisa dessa. O Evangelho é isso. Tá? O Evangelho é a apostila do curso de humanização de todo o planeta. Vieram vários professores, que são os profetas, são os missionários, são o Confúcio, é o Buda, o Krishna, o Lao Tse, etc. Né? Usaram a mesma Sócrates, a mesma apostila, falando de forma diferente, de acordo com o lugar, o tempo, as pessoas, mas a essência é a mesma. Tudo isso por quê? Para nos humanizar. Saulo está difícil na primeira fase, que é a aceitação. O que impressiona é isso. Como o trabalho foi bem feito, mas ele também era realmente o vaso preparado. Ele coloca aqui mais abaixo, além, quer dizer, nós falamos das 3 aí, imperfeições que habitam em nós. Estou pegando aí como exemplo que ele está colocando aí. Senão o Emmanuel não colocaria essa verdade. O Emmanuel coloca a verdade. Deixa claro aqui, ó. Ele começou a refletir, o que você acabou de comentar aí, né? Ao processo de humanização. Coincidências penosas, ele fala, aquele Cristo crucificado que não pudera compreender. A outra aqui que eu anotei, os traços do carpinteiro humilde de Nazaré. 2, ele falava isso antes? Não estava transcrito, agora está. E depois o seu espírito voluntarioso se destacava, desde a primeira controvérsia na Igreja do Caminho. Aí mais para frente deve ter mais alguma coisa. Não, vai falando ainda. Deixa eu pegar. Tem, além desses que você citou aí, esses espíritos de alta, deixaram-se molar, né? Sempre dentro da paz, do equilíbrio, do amor verdadeiro e defendendo ali os princípios morais cristãos, mas cada um dentro da denominação do seu país, né? Estava daquele, lembrando do Policarpo, e tem mais 2, Basílio, e tem mais um, Séquino, não sei assim, um nome meio esquisito. Esses espíritos também foram sacrificados, tá? Maranhão Rocha quem comenta isso, né? Que o Chico disse para eles, está nos livros, né? Ave Cristo, se eu não me engano. Ave Cristo. Oi? Ave Cristo, o livro. Ave Cristo, é no livro Ave Cristo. Eu não li, não, mas eu li só a indicação, eu não li o livro Ave Cristo. Que esses espíritos foram realmente valorosos, foram sacrificados. Olha, esse tal de tinha um produto, negócio lá de chapa de bronze, que botava no fogo quente, fervendo, e botava nas mãos e nos pés, para o camarada confessar. Desculpa eu usar essa palavra, camarada, me desculpem, tá? Que isso é leviandade, é baixo, mas para eles, pelo menos, informar, olha que está os cristãos, como é que é isso, como é que é aquilo, para pegar, para sacrificar. E eles, na deles, é Séquino, um nome interessante, difícil até de pronunciar, tá? Mas, me desculpe. O livro todo é assim. Tem o Rufus também, que cada cavalo puxou um membro para um lado. Né? Tem esse também. Ele e mais um outro juntos. O Policarpo, o Rufus, tem. Quer dizer, espíritos que realmente já tinham passado por esse cursinho que nós estamos fazendo, né? Mas nós estamos bem, gente. Há tempos atrás a gente não estava aqui sentado na sexta-feira conversando sobre isso, não. Não. Basta pensar nisso, né?
Alguém mais quer comentar, gente? Então, vamos lá. Estevão esperara falando nele com amor e júbilo. Abigail, nos últimos instantes, consolava-se em recordá-lo e o exortava a segui-lo. Por todo esse acervo de considerações que se lhe represavam a mente exausta, Saulo de Tarso galvanizara o ódio pessoal ao Messias encarnecido. Outro detalhezinho aqui que o Emmanuel coloca, a mente exausta. Você tem milhões de conceitos na tua cabeça. Esses conceitos você começa a ver esses conceitos não são bem da forma que você compreendeu. A tua interpretação está errada. Os conceitos estão certos. Os conceitos que Saulo tanto adorava, né, tanto defendia, estavam certos. A interpretação do Saulo era totalmente errada. Então a mente realmente estava começando a exaustão. Mas o orgulho não deixava, só um instantinho, o orgulho não deixava a aceitação, a mudança. Fala, dona Luz. A mente dessa vez, já entendi. Você falou que o conceito dele estava certo. Mas o que estava errado? Interpretação. A interpretação, entendi. Obrigada. O Antigo Testamento está todo correto. Não tem nada ali errado. Tá? Agora, a interpretação é que o modifica. Esse que é o grande problema. Quem pega o livro da Gênesis, tem um estudo do Haroldo Dutra da Gênesis aí na internet, é maravilhoso. Tem um estudo do Levítico, tem um estudo do Isaías. Vamos ver. É tudo bem espírita, né? Tudo bem espiritual. É que nós somos agarrados ao materialismo. Então a gente lê com os olhos materiais. E outra, nós não gostamos de pensar muito. Né? Quem lê Adão e Eva tem que ter logo de cara pensar o seguinte: olha, ali tem alguma coisa que eu não estou entendendo, mas isso não existe, isso não sei o quê. Que é mais fácil negar do que procurar pensar. Porque pensar vai deixar a mente exausta. O Saulo era um pensador. Ele chegou aonde ele chegou, que ele também tinha um raciocínio rápido, né? Dentro da interpretação dele excelente. Né? Então, é isso aí. A interpretação que é o grande problema nosso. Não falo só de nós aqui do grupo, não, gente. Estou falando da humanidade. Nós vamos ver o Saulo sofismar com Zacarias ali na frente. Tá? Sofisma. É uma coisa, né? Hoje não, sempre foi muito usado, desculpa. Sempre foi muito usado na filosofia. A pessoa quer derrubar um ponto de vista, tá, do outro, cria um sofismo, ou seja, cria uma interpretação, tá, essa contrária, digamos assim, ou favorável, tá, de forma que está praticamente querendo derrubar aquele assunto. Esse é o sofismo. Né? Pode-se dizer que algumas vezes é uma mentira para derrubar uma verdade. Tá? E algumas vezes não. Realmente, o fato que é uma mentira, o sofismo vem mostrar a verdade. Mas é algo contrário a uma interpretação. E nós vamos ver Saulo falar uma coisa aqui para o Zacarias, que é um absurdo. É um absurdo mesmo. Mas ele sofismou. E quem não quer pensar, que é o caso do Zacarias, o Zacarias não quer pensar, coitado, já está idoso, já perdeu o filho, agora perdeu a Abigail que ele tinha adotado como filha. Não está muito afim mais de esquentar a cabeça com isso, com essas coisas. Ele vai falar aqui. Né? Então, o Saulo se aproveita desse detalhe aí. Mas vamos lá. Vamos lá. Alguém mais quer comentar? Mas quer dizer, tudo isso que ele está aqui, que ele está aqui comentando, foi lá atrás é o que ele fez. Esses sofismas, essas mentiras aí, quer dizer, toda criatura inteligente, quando não quer, né, o orgulho assintoso, ele
deturpa. E então aí ele arrasta. Nós estamos vivendo isso nos momentos atuais. Nós estamos. Estava lendo aqui um trabalho que a gente vai fazer aí, o livro Libertação, naquele momento lá daquele senhor das letras que estava sendo julgado, mas por que eu estou no meio desses réprobos aqui? Aí o cidadão lá disse, olha, você está aqui porque você só pensou em você não fez isso, não fez isso, não fez aquilo. Mas antes desse senhorzinho aí, o Gúbio estava explicando por André Luiz e o outro que foi junto com ele lá na Cidade Estranha, o seguinte, que eles observavam foices, mas algumas coisinhas lá, porque porque aquele povo lá estava o quê? Sobre o império das entidades ligadas aos dragões. Então, o que a gente está vendo hoje aqui, essa entrada de comunismo aqui? Isso daí, ó idos, tempos idos. Você desculpa aí eu ter que só comentar essa situação, porque não é só aqui não, isso é o mundo todo, tá? Mas é essa peleja que a gente já vem atravessando ao longo dos tempos, porque se nós nos moralizássemos, perdão, assim, não seria isso a palavra, mas pelo menos cristianizássemos, mudássemos pelo menos um pouco a nossa maneira de pensar, caminhando né, pelo menos, num bom sentido, pelo menos, num bom sentido, nós faríamos o melhor possível. Pelo menos. Eu vou dizer em detrimento a nós mesmos. Porque lá, eles têm lá um aparelhinho de medir as ondas, as radiações nossas, e eu paro por aqui. Vamos lá, Elisa. Agora que se encontrava só, inteiramente liberto das preocupações particulares de natureza afetiva, buscaria concentrar esforços na punição e corretivo de quantos encontrasse transviados da lei. Julgando-se prejudicado pela difusão do Evangelho, renovaria os processos da perseguição infamante, sem outras esperanças, sem novos ideais, já que lhe faltavam os fundamentos para construir um lar. Entregar-se-ia de corpo e alma à defesa da lei de Moisés, preservando a fé e a tranquilidade dos compatrícios. É aquele negócio também que acontece muito com a gente. A gente pensa uma coisa e acha que o melhor para o outro é que a gente pensa. E nem sempre é. A gente tem que tomar muito cuidado com isso. Ele está achando que ele, da forma que ele age, está ajudando todo o judaísmo. Ele não compreendeu que uma parte do judaísmo aceitou Cristo. Compreendeu e não está respeitando, né? Tá? Mas veja bem, isso é nosso. Isso é de cada um de nós aí. Às vezes a gente quer o melhor para o filho. Será que o melhor para o filho é o que a gente quer mesmo? É isso? É o melhor para fulano, melhor para fulano? Não será? Cada um é cada um, né? Cada um tem seus desejos, seus anseios, seu destino, né? Sua vida. E é isso aí, tomar decisões pelos outros. É uma coisa muito normal no nosso dia a dia. Outra coisa que o cristão, realmente, a gente vê que o Estevão não fazia isso. O Cristo não fez isso. Os espíritos superiores, a respeito do nosso livre-arbítrio, também não fazem isso. Nós estamos estudando, né? Vemos essa semana no livro dos Espíritos sobre isso. Então é muito importante a gente estar sempre prestando atenção nessas coisas aí. São detalhes que caem muito no nosso dia a dia. Certo? Quem fala? Então vamos embora, Elisa. Na véspera do seu regresso a Jerusalém, vamos encontrar o jovem doutor em conversa particular com Zacarias, que procurava ouvi-lo atentamente. Afinal de contas, exclamava Saulo, sombriamente preocupado, quem será esse velho que conseguiu fascinar Abigail a ponto de ela abraçar as doutrinas estranhas do Nazareno? Ora, replicava o outro, sem maior interesse,
é um desses miseráveis eremitas que se entregam comumente a longas meditações no deserto, zelando o patrimônio espiritual da pupila que Deus me confiou. Indaguei da sua origem e das atividades de sua vida, chegando a saber que se trata de um homem honesto, apesar de extremamente pobre. Seja como for, fala. Uma coisa que realmente eu não tinha notado, né? Que se entrega comumente a longas meditações no deserto. Então, falando que ele acertou ou não, mas nesse caso ele acertou, né? Meditação é uma coisa tão importante na nossa vida, né? E o nosso estresse, nosso dia a dia, nossa correria, a gente acaba, né? É uma obrigação nossa também isso, se empregar a meditação. E, né, colocar a mente exausta, ou seja, pensar muito mesmo. Somente assim, né? Pergunta 919, Livro dos Espíritos, né? Pergunta como é que nós devemos fazer para nos melhorar o mais rápido possível e resistir à tentação do mal, né? Para melhorar nesta vida e resistir à tentação do mal. Está lá bem claro, né? Conhece a ti mesmo. Não é chegando na rua, quem eu sou? Não, é meditando mesmo. É procurando dentro de si, né? Onde está o problema, onde está errado, onde está certo. E essas meditações têm que fazer parte da nossa vida, né? Então, o Zacarias observou isso. Fazia longas meditações no deserto. O deserto pode ser visto também como um bom simbolismo e um mau simbolismo. Esse caso aqui, meditação no deserto, tem que ser num lugar onde tem a água, tem a paz, tem a tranquilidade. No caso, no oásis, né? Que é o que geralmente tem no deserto, aqueles pontos, né? O oásis, né? Onde a pessoa descansa, bebe uma água, né? Até gente morando lá, etc. Né? E a outra forma de nós vermos o simbolismo do deserto é realmente significa dificuldades, é um lugar de privações, de dores, né? de muitas, né, mortes, etc. Né? Então, está tudo bem legalzinho aqui. Alguém quer comentar? Vamos embora, Elisa. Seja como for, objetava o rapaz com austeridade, ainda não pude compreender os motivos da sua tolerância. Como não te, Como não te insurgiste contra um inovador, tenho a impressão de que as ideias tristes e absurdas dos adeptos do caminho contribuíram de modo decisivo para a moléstia que vitimou a nossa pobre Abigail. Ponderei tudo isso. Vai falar, Fran? Não pode ir. Ponderei tudo isto, mas a atitude mental da querida morta revestiu-se de imensa consolação depois do contato com esse anacoreta honesto e humilde. Ananias tratou-a sempre com profundo respeito. Atendeu-a sempre alegre. Não exigiu qualquer recompensa e assim procedeu com os próprios empregados, revelando uma bondade sem limites. Seria então lícito impugnar, desprezar benefícios? Olha só. Um pouquinho lá em cima ele fala, né? Zelando o patrimônio espiritual da pupila que Deus me confiou, Abigail, né? Ele aceitou o Ananias e está falando o porquê, né? Tá explicando ao Saulo tudo isso. Aí o Saulo não está gostando disso, mas vamos lá. Agora que ele vai falar essa questão dele aí de não se meter nem nas leis, nem no cristianismo. Vamos lá. É verdade que na esfera de minha compreensão não poderei aceitar outras ideias além das que nos foram ensinadas por nossos avós, respeitáveis e generosos. Mas não me julguei com o direito de subtrair aos outros o objeto de suas consolações mais preciosas. Foi sensato, né? Não vou me meter isso. Não foi igual o Gamaliel. Né? O Gamaliel não falou, eu estou muito velho para
encarar essa mudança aqui em Jerusalém, preferiu ir embora. É o caso do Zacarias. Ele quer falar? Então, vamos embora aí. Tua ausência, ademais, colocou-me em situação difícil. Abigail fizera da tua pessoa o centro de todos os seus interesses afetivos. Sem compreender as razões que te levaram a desaparecer de nossa casa, compadeci-me da sua amargura íntima, a traduzir-se em tristeza inalterável. A pobrezinha não conseguiu ocultar suas mágoas aos nossos olhos amorosos. O encontro de um remédio era providencial. Desde a intervenção de Ananias, Abigail transformou-se, parecia converter toda a angústia em esperanças de uma vida melhor. Embora doente, recebia os mendigos que lhe vinham falar desse Jesus, que também não consigo compreender. Então, o Zacarias não queria se comprometer, né? Respeitava a lei que os avós ensinaram, os pais ensinaram, o povo cumpria, ele também, mas não queria também se meter com esse negócio de Jesus, né? É uma coisa também que está muito em nós, né? Se lembra daquela mudança que a gente, né? Como o Marco Aurélio fala muito lá, a gente muda até os 30, né? Até os 30, né? Mas, não, como é que ele fala? Não, a gente muda não. Nós desencarnamos aos 30. Não, nós morremos aos 30, mas só desencarnamos aos 80, 90 anos, 100 anos. Por quê? É a questão de mudança. Até os 30 anos nós estamos animados, né? 30 e poucos anos, nós ainda estamos aceitando mudanças. Né? Depois nós temos muita dificuldade de aceitar as mudanças. Muita mesmo, muita. E o Zacarias estando, como é um processo normal no ser humano. Já se acha cansado, não quer pensar muito, não quer, né? A fadiga, isso me causa fadiga, digamos assim, né? É o que a gente costuma falar, né? Então, o Zacarias estava nesse processo. Agora, uma coisa que eu achei legal aqui na fala do Zacarias, você sumiu, cara, cadê você? Por que você não veio aqui ajudar a gente? E o motivo da tristeza dela era você. Isso ele cutucou Saulo na boa, né? Numa boa mesmo, sem raiva, sem nada, mágoa nenhuma não, mas cutucou, deve ter doído no Saulo, né? Alguém quer falar? Bora. Eram amigos da vizinhança, gente simples, com quem ela parecia alegrar-se, observando um mal irremediável que a consumia. Eu e Ruth acompanhávamos tudo isso enternecidamente. Como não proceder assim se estava em jogo a paz espiritual de uma filha dileta dos derradeiros dias da sua vida? É possível que ainda não consigas entender o sentido da minha conduta nesse particular, mas, em sã consciência, estou justificado, porquanto sei que cumpri o meu dever, não lhe embargando os recursos que julgou necessários à sua consolação. E bem fez o Zacarias, né? Se ele fosse intransigente, rígido, que nem o Saulo, não teria ajudado. Não teria ajudado. E ajudou muito a Abigail, né? Muito. Saulo ouvia-o admirado. A serenidade e a ponderação de Zacarias afirmava-lhe os gestos mais fortes de reprimenda e severidade. As acusações veladas ao seu afastamento da noiva, sem motivo justificado, penetravam-lhe o coração com pruridos de remorso pungente. Nossa! Ó, punhalzinho lá, ó. Foi mole não. E veja bem, o Zacarias não falou isso, né? Com ódio, com mágoa nenhuma. Falou na boa, pô, você sumiu, cara.
Ele desapareceu, a gente, pô, né? E mandou vários recados, né? Ele não atendeu, né? Ele fala um pouco antes, lá na semana retrasada, nós comentamos sobre isso, né? Mandou recado, ele não atendeu, etc. E outra, Paulo quer, escuta o que não quer. Ele quis acusar, cobrar. Ele quis cobrar Zacarias e acabou ouvindo que não Quem fala o que quer, escuta o que não quer, não é o ditado popular. cobrar a atitude do outro. Ele acabou ouvindo que ele não queria, que a responsabilidade era mais dele. Levou aquele Mesmo, famoso, né? Aquela bufetada de luva, né? Sem violência, mas que doeu. Alguém mais quer falar? Não? Então vamos lá. Vamos lá. Sim, revidou menos áspero. Reconsidero melhor as razões que te induziram a suportar tudo isso. Mas não quero, não posso e não devo exonerar-me do compromisso que assumi em defronta da lei. Mas que compromisso te referes? Interrogou Zacarias, surpreendido. Quero dizer que precisa encontrar Ananias, a fim de castigá-lo devidamente. Nossa. Cara, mal. Obstinado, né? Que é isso, Saulo? Objetou Zacarias, penosamente impressionado. Abigail acaba de baixar ao sepulcro. Seu espírito de compreensão, sensibilíssima e afetuosa, sofreu profundamente por motivos ignorados e que talvez conheças. O conforto único que ela encontrou foi, justamente, a amizade paternal desse velhinho bom e honesto. E queres puni-lo pelo bem que nos fez a criatura inesquecível? É a defesa da lei de Moisés. Porém, o que está em jogo? Respondeu o moço tarcense com firmeza. Entretanto, advertiu sensatamente Zacarias. Revistando os textos sagrados, não encontrei qualquer dispositivo que autorize a castigar os benfeitores. Em lugar nenhum do mundo, né? Você nem ser texto sagrado, não, mas Zacarias também entendia um pouquinho lá da interpretação das leis, né? Não queria se aprofundar, não queria, né, responsabilidade. Mas, pô, não fala para punir benfeitores, não. Fala para punir malfeitores dentro das leis de Moisés, né? Que realmente era para um povo bárbaro, um povo bem diferente do nosso hoje atual. Eu não sei nem se mudou tanto assim, não, mas mudou já, né? No caso, ele considerava tanto Nazareno, que foi crucificado do lado dos ladrões, como todos os seguidores dele, como malfeitores. Era a ideia dele. Só que o Zacarias já descobriu que ele não era um malfeitor, que ele era um benfeitor, que trazia conforto para as pessoas que estavam angustiadas, né, cheias de dores no coração. E ele não achava que ele deveria punir ninguém. Né? O doutor da lei esboçou um gesto de contrariedade em face da observação justa, mas, valendo-se da sua hermenêutica, considerou com sagacidade. Essa hermenêutica aí, ela também, deixa eu ver o que é o significado de hermenêutica. Aqui. Ciência. Não, tá. Aqui tem por objeto a interpretação dos textos religiosos ou filosóficos, né? Quer dizer, ele era um entendido nisso. Mas agora que ele vai entrar na tal. Cadê o seu filho? Mas agora, como ele era muito estudado, tinha, né, também uma capacidade de raciocínio rápida demais, né? Olha o que ele vai falar para o Zacarias. Vamos lá.
Contudo, uma coisa é estudar a lei, outra é defender a lei. Olha só, uma coisa é estudar, é conhecer as leis. A outra é defender as leis. Aí que ele sofreu. Porque ele fez uma diferenciação de um ponto e uma coisa que não existe. É isso? Se eu estudo, como é que eu vou defender essas leis? Não é através de armas de força de violência. É utilizando essas leis dentro da razão, dentro da lógica, do bom senso. Isso é estudar as leis, né? E praticar essas leis que eu estudo. Ele não. Ele, né? Ele vai criando, né? Vai sofismando lá na frente também, para ele para Damasco, ele também vai criar situações. A inteligência dele, ele está utilizando para a interpretação da lei de acordo com as suas intenções, não é de acordo com as leis que ele está agindo. O próprio Sacramento já falou antes. Não existe lei para punir benfeitor. Não existe isso. E ele cria esse termo, vou defender a lei. Mas defender de quê? De benfeitor? Tá? É muito interessante, né? Até o último minuto da viagem dele, ele vai ainda, né? Não, Digamos que assim, que está perdido, está apelando para tudo que é lado. É isso? Aí, aqui agora, quando ele vai dizer assim, na tarefa superior, olha bem, na tarefa superior em que me encontro, sou obrigada a examinar se o bem não oculta o mal que condenamos. Então, primeiro ele já bota assim acima de tudo e de todos, né? É. E só ele que tem a condição de observar o que é o bem e o mal, só ele. Só porque ele está nessa posição. Quer dizer que as outras pessoas podem ler e interpretar de outra forma, elas estão erradas porque ele é o superior? Aqui, deixa eu ver aqui. A palavra sofisma, tá, gente? Aqui eu estou vendo aqui no dicionário. Argumento ou raciocínio concebido com o objetivo de produzir a ilusão da verdade, que, embora simule um acordo com as regras da lógica, apresenta na realidade uma estrutura interna inconsistente, incorreta e deliberadamente enganosa. Ou seja, para arrebentar com a verdade. É o que ele fez aqui agora. É apelar. Apelação mesmo. Não tem mais recursos, então vou usar da força. Sou superior. Eu que posso ver se está certo ou errado. Isso não existe. Não existe. E por nada que você disser vai mudar a minha opinião. Aí que exige a nossa divergência. Foi bem claro. Que mesmo que ele que o Zacarias tenha lido o texto, relido, e não tenha encontrado nada que desabone um comportamento que a gente pode dizer que foi um comportamento honesto, caridoso, ele acha que está errado, porque ele considera que Jesus, que foi crucificado do lado de ladrões, e os seguidores dele são malfeitores. Tudo ladrão. Não tem um bom ladrão também, não, né? E estranhamente, é o humilde carpinteiro, é o humilde nazareno, mas é bandido, é ladrão, entendeu? Uma coisa que o Zacarias devia entender muito das leis também. Como era o povo judeu naquela época? Eles trabalhavam durante o dia, ou na agricultura, ou no pastoreio, né? E, geralmente, à noite, antes de dormir, geralmente os povoados eram bem pequenos, né? A gente vê lá em Nazaré, lá em Jope, isso era meia dúzia de casas, 10 casas. Jerusalém, não. Jerusalém era um colosso, realmente, tá? Em relação ao resto, hoje seria nada também. Então, que eles, né, antes de dormir, iam se encontrar, geralmente acendia-se uma fogueira, né? E conversar, o que é que aconteceu no seu dia a dia? Tal, plantei, replantei, aguei, né, tal, cortei galho, tal. E a ovelha, quase que eu perdi uma ovelha, aquele papo. Depois, geralmente, eles pegavam alguma coisa referente
voltar ao Antigo Testamento e iam conversar, debater entre eles. Por isso que existe, né, a Torá escrita e a oral. E era ali que eles desenvolviam a oral, que não foi escrito. Ou, né, e desenvolvia também o que estava escrito, junto com a tradição oral, a tradição, aliás, desculpa, que é a tradição escrita, a tradição oral. Então, querendo ou não, eles conheciam muito o que estavam fazendo ali. Né? Eles já eram um sistema de estudo que a criança que estava ali junto está aprendendo desde que, né, praticamente começou a andar, falar papai e mamãe, já está aprendendo. Participava desses encontros. Quer dizer, é uma coisa que vem desde criança. E é uma evangelização muito forte. Eles cresciam com isso, crescem com isso até hoje. Tá? No judaísmo ainda existe isso. Não existe mais a fogueira, mais o povoado. Mas eles se encontram, conversam, né? Tudo, assim como nós temos as casas espíritas, tem as sinagogas por aí, né? Eles se encontram. E a gente não sabe bem disso, porque não é. Eu antes de ser espírita, nunca tinha visto uma casa espírita na minha frente. No dia que eu me tornei espírita, toda esquina tem uma, viu, gente? Nunca vi. Onde eu vou, eu encontro uma. Né? É assim, quer dizer, quando não é do nosso interesse, a gente não vê. Não enxerga. Fui em Piabas um dia desse, perto de conservatória. Entrei numa, olha só, andei e tal, eu entrei numa rua. Entrei na rua e tal, de repente, que eu lá, Centro Espírita Francisco de Paula. Eu disse, que é isso? Num lugar assim, né? Eu disse, meu Deus do céu, minha casa grande, gente. Eu disse, caramba, se fosse antigamente eu ia passar direto. Mas é isso aí. Aí reside a nossa divergência. Tem de punir os transviados, como necessitas podar as árvores da tua chácara. Fez-se prolongado silêncio, absortos em profunda meditação, separados mental e intimamente, foi Saulo que retomou a palavra perguntando: desde quando Ananias se ausentou destas paragens? Há mais de 2 meses. E chegaste a conhecer o rumo que tomou? Abigail disse-me que ele foi chamado a Jerusalém a fim de confortar os doentes dos bairros pobres, dada a situação difícil que por lá se criara com a perseguição. Pois a sua nefasta influência será igualmente julgada pelas forças da nossa vigilância. Regressando à cidade amanhã, como pretendo, procurarei localizar-lhe o paradeiro. Ananias não dementará outras cabeças. Jamais chegou a pensar na reação que provocou em minha alma, embora não nos conheçamos pessoalmente. Gente, isso é uma coisa terrível, tá? É uma coisa terrível. Isso acontece também com a gente normal. Tá? Isso é normal acontecer com a gente. Tá? Eu gosto do dia a dia meu que acontece com a gente. Um dia desse eu encontrei com um dos donos de uma grande empresa de um ramo madeireiro. Conversando com ele, pô, tal, só um assunto de um outro madeireiro, tá? Tal, fulano, e rapaz, eu odeio esse cara. Falei pra ele, você odeia, mas, pô, tu tem algum relacionamento com ele? Ele te enganou, fez algum mal a você? Não, nem conheço. Mas a gente entra sempre em concorrência e ele ganha a maioria. Olha só a mentalidade. Saulo está agindo como muitos de nós. Né? Como ele não queria baixar os seus preços, sei lá, dar as condições para ganhar a concorrência, ele odiava outro cara que estava ganhando tudo. Eu fiquei na minha, que eu conheço os dois. Esse lado desse que eu conheço, eu não conhecia. Né? Conheci também, foi bom para mim também, um aprendizado. Né? E quando eu li isso aqui, eu pensei, meu Deus do céu, igualzinho, né, o que acontece no nosso dia a dia. Estou dando um exemplo grosseiro, tá? De concorrência, de venda, né? Mas é assim mesmo, né? Se alguém começar a falar muito bem, lá na minha casa espírita, tem um cara que só vem ao sábado, eu nunca vou lá sábado, não posso ir sábado, tá? O cara tem uma palestra legal, tem um estudo legal, é um médium fora de série, psicografa. Aí você fala que é médium fora de série, pronto, aí já cria um monte de inimigo também, né? Aí, pronto.
só em fazer muitas propagandas, várias vezes a propaganda, né, dessa pessoa fora de série aí, né? Arranja inimigos para ele. É uma coisa impressionante. Tá? Infelizmente, uma pergunta que eu ouvi o Haroldo Dias falando um dia desse, que estava elogiando muito ele não estava se sentindo muito confortável, né? Aí o cara falou, Haroldo, quando você pensar assim, né, para você nunca se sentir superior de início e tal, você só se lembra de uma coisa, cara. Nunca esqueça isso. Aí, o que é? Você ainda tem intestino. Nós temos vísceras ainda, então nós estamos longe do que é, né? Então, o nível nosso, é o que a gente falou no início, né, de humanidade ainda está um pouco baixo. Se fala pra gente que tem um cara lá no centro, que vai no saco, que faz isso e aquilo, o que é que nós devemos fazer? Pô, vou procurar ir lá um saco para ver se realmente esse cara é bom. Pô, eu quero até aprender com ele. Estou falando alguma bobagem, gente? Eles? Não. Todo mundo Eu vai acho que querer ir, mas não para aprender com ele, para matar a curiosidade e sair falando dele. fala, o cara é bom lá. Não, olha só, é bem assim, a gente não conhece, mas julga e condena sem conhecer. Pelo que escuta falar, pelo que aparentemente vê, né? Bem assim. Saulo está mostrando seu lado totalmente humano para gente. Nada espiritualizado. Tá? Totalmente. Então esse livro é de uma riqueza enorme. Saulo nos representa mesmo. O nosso problema é chegar a Paulo, né? Paulo nos representa. Para chegar a Paulo, essa mudança, sim, que realmente, tudo bem, vaso escolhido. Mas dentro das nossas pequenas possibilidades, nós podemos nos tornar também, né? Não vou falar um vaso, uma xicarazinha escolhida, né, Elisa? Alguém assim mesmo, um pires escolhido. Pronto, um pires escolhido. Porque o vaso é muito grande, né? É isso aí, gente. Alguém quer comentar alguma coisa? Então vamos ler só mais um parágrafozinho aí, Zacarias ou dois? não conseguiu dissimular o seu desgosto e sentenciou. Na simplicidade da minha vida rural, não posso atinar com a razão das lutas religiosas de Jerusalém. Mas, enfim, trata-se de problemas inerentes aos teus místeros profissionais. E não devo intrometer-me nas providências que mais vêm. Saulo deixou-se ficar longo tempo pensativo, para em seguida imprimir novos rumos à conversação. Vamos parar aí, já deu para mais a hora, Sim. e aí vai mudar totalmente o assunto, tá? Totalmente. Aí vai começar a agir, tomar as decisões que vão levar ele para Damasco. Então vamos deixar isso para a semana que vem, tá? Nós estamos vendo que Zacarias não quer mais, não está mais na idade de se meter mais nessas complicações. Principalmente isso aí não deixa de ser, né, algo assim político, né? Apesar de ser religioso, né, nós sabemos que lá naquela época, né, Israel era uma teocracia, né? Teocracia, né? Teo, Deus. Cracia, né? Governo de Deus. Não é uma democracia lá. Tá? E seguir a Constituição deles era, e é até hoje, tá? A Torá. A Torá. Tá? Essa é a Constituição dos judeus. Então, é lógico que quando eles moram cada um são vários países, respeito. Nós estamos falando deles. Tá? O judaísmo é essa a Constituição. Então, o Zacarias já não está mais. É igual o Gamaliel. Tchau, vou meditar. O Gamaliel foi meditar no deserto. Saulo vai meditar no deserto depois, né? Quando se torna Paulo, vai para o deserto de Oásis de Dan, né? Então, cada um, né, no seu tempo. Não era a época, não era o tempo do Zacarias ainda. O Gamaliel já era, só que ele não teve forças e peito para seguir, né? Forças e peito para seguir. Então é isso aí. Afrânio, deixa eu te perguntar uma coisa. Tem outro lugar sem ser esse livro? Algum livro na história que fale sobre esse Saulo? Tem. Sobre a vida dele, como ele era e tudo? Tem. Tem.
Tem. Fala isso aí. Como é que O o Leão nome de é? Deus? Um amigo de Deus. Amigo de Peraí. Deus. Amigo de Deus. É da Taylor Cowley. É um livro que ela faz. Essa escritora escreve sobre livros tipo religiosos, mas ela faz pesquisas históricas. Ela pesquisa nos livros daqui. Como é o nome daquele historiador antigo? Tem vários também. Eu vou De te Roma. falar. Ele escreveu sobre a história de Roma. Ela pesquisa O livros Flávio de José. Flávio José. Isso, Flávio José. Então ela faz pesquisa nesse livro. E ela escreve sobre a história dele. E a história bate em muitos pontos. Eu já li, eu tenho o livro, bate em muitos pontos. Ele era realmente essa pessoa? Era, e assim, no Amigo de Deus ele era mais segundo novo. a história. Falando, bate com a história que Chico conta. Sim, ele sim. era realmente Sim. assim. Sim, porque eu fui pesquisar, né? Eu tenho essa coisa de pesquisar. E eu já tinha lido esse livro do Arnaldo Rocha e tal, e eu aprendi a buscar nos livros o que estava escrito nos outros livros, entendeu? E aí eu comprei esse livro, um Amigo de Deus, dessa Taylor Cowley, e fui ler. E ele realmente está lá na história, né? Ele aparece na história no mesmo Mas tempo. não é um livro espírita nem religioso, é um livro Não, de pesquisa. É um livro que ela sempre teve uma pegada religiosa, mas é um romance. E é um romance feito com pesquisa. A mesma coisa ela fez no Pilar de Ferro, que tem... ai, gente, agora fugiu da palavra da minha cabeça. Tem Ela fez o personagens... Lucas, né? O Lucas também. Tem personagens que fazem parte da história há 2000 anos. E bate direitinho com o sonho que o povo Lentulus tem no começo do livro. Aquele Sérgio, aquele amigo do Públio, Catirina, né? O Pilar de Ferro tem alguma coisa a Não, ver ele com tem ele. um avô do Públio, né? Tem não sei que lá, Lentulus, que era o avô do Públio, que era senador também. E ela escreveu também o do Lucas, né? O Médico das Almas. Médico das Almas. Que também fala dessa história toda, também fala desse enredo todo, dessa história aí do cristianismo. Então, a história bate. Agora, só uma coisinha, no livro do Hermínio Miranda, que eu não estou lembrando, são 2 livros que eu tenho ali, mas não consigo levar o nome deles. São histórias assim, né? A Taylor Cowley foi fazer regressão de memória. Ela era católica mesmo extrema, e na regressão de memória ela não gostou do resultado, achou que aquilo tudo era intencionismo, etc. Ela foi a mãe do Lucas, tá? A mãe do Lucas. Ela viveu naquela época por lá, ela era grega, né? E teve outras encarnações dela que fala nessa igreja. Tá legal no livro do Hermínio, mas eu não me lembro o nome do livro. Eu sei que é da Febre, tá? Eu tenho lá dentro, mas tantos anos que eu não pego nele, que você falou uma coisa, vem aqui. Tá? E o Hermínio... Qual é o nome, de repente? Eu vou ver, te falo depois. Tá? Então, o que acontece? Ela tem essa facilidade, inclusive na regressão de memória explica que ela tem essa facilidade de se desdobrar, tá? Os mentores dela, né? Levar ela lá no fato que ela ou viveu, ou conviveu, né? Ou soube, mas assim, estava na época, né, dela, né? Chegou a ela o comentário. Então ela tem essa facilidade. Uma que, né, ela indo lá, né, a gente sabe que a maioria desses escritores por aí, né, escreve desdobrado, escrevem de madrugada. Isso é uma coisa normal quando a gente vê os escritores falam, de noite, ou tal, né? E todos eles têm geralmente isso. Ninguém escreve durante o dia, né, no sol quente, com carro buzinando, nada disso. Se a gente for pegar a história da maioria dos escritores, né? Estamos falando de escritores que trazem algo legal, né? Então, o Hermínio vai se falando sobre isso, mas ela não aceita o resultado. Aí o Hermínio até, né, fala que vai dar a opinião dele. Então, eu acho que esse livro foi montado de reportagens que o Hermínio escreveu no Reformador, não tenho certeza não. São 2 livros, mas um deles que fala isso. Eu vou procurar ver se aonde está, o problema agora vai ser achar, porque realmente eu não pego nesse livro há mais de 15, 20, uns 20 anos que eu não pego nesse livro. Foi um dos primeiros que eu li.
O livro deve estar amarelo já. Podemos Esse livro Amigo de Deus, eu não sei se tem ele disponível em PDF na internet. Eu não sei. Eu comprei ele no sebo, mas não sei se tem na internet. Acho que quem quiser ler,